O primeiro caso confirmado de Covid-19 em Uberlândia foi registrado em 17 de março de 2020, há quase um ano. Desde então, vivemos agora a pior fase da pandemia na cidade. Ao longo dos últimos meses, os profissionais do Hospital de Clínicas da UFO têm assumido um importante papel no atendimento emergencial e internações dos casos de Covid-19. Nesses últimos meses, o HC tem protagonizado a luta contra o novo coronavírus. Diante desses 20 e tantos anos que eu trabalho em UTI, nunca. Já tivemos outros momentos críticos, outros quadros infecciosos, outros quadros graves, mas nunca passamos por uma situação tão adversa. E para a gente lá no início, um misto de medo do desconhecido, e quando começou a receber pacientes aqui da região e também da cidade, nós percebemos que a complexidade desses pacientes era diferenciada. Os pacientes que são admitidos pela enfermidade COVID são pacientes muito graves e que geram sequelas significativas no atendimento, pacientes que permanecem em ventilação mecânica prolongada, tempo de internação prolongado e que, apesar de saírem do isolamento por não serem mais transmissores do vírus, eles permanecem internados na unidade de terapia intensiva. O Hospital de Clínicas é a única referência de alta complexidade em toda a região e o maior prestador de serviços pelo Sistema Único de Saúde em Minas Gerais. Isso significa que, para Uberlândia e mais 26 municípios, o HC é o único hospital público da macro-região capacitado para atender a todos os casos de urgência e emergência em procedimentos de grande urgência. É muito importante que a gente frise essa demanda de toda a região de atendimentos não Covid. Muitos pacientes continuam tendo AVCs, muitos traumas continuam acontecendo. As cirurgias oncológicas, elas são indispensáveis, as cirurgias cardiovasculares, tanto cirurgias cardíacas quanto cirurgias vasculares complexas, quanto aneurismas cerebrais, tudo isso permanece. O Plano de Contingência Macro-Regional, coordenado pela Superintendência Regional de Saúde, definiu que o HC fosse a quinta referência para os casos de Covid-19 na região, justamente por ser o único que atende às crescentes demandas de procedimentos de alta complexidade. O hospital em si, ele tem uma característica de ser um hospital de trauma, né? E é uma referência para neuro, para grandes cirurgias, cirurgias cardíacas, pediatria, neonatologia. Então é um hospital que recebe muitos pacientes de toda a região. Nós tínhamos o desafio de receber, de tratar, de acolher. A atuação do HC no combate à pandemia é extensa. Dos 514 leitos, atualmente 122 são destinados exclusivamente à Covid-19. Desde o primeiro caso que o hospital recebeu, foram mais de 1.600 pessoas atendidas, mais de 770 pacientes internados e 23 pesquisas em desenvolvimento relacionadas à doença. Os pacientes que nós estamos atendendo são pacientes de enorme complexidade. São pacientes que têm uma doença muito grave, com alto grau de letalidade, ou seja, com alto risco de morte, que passam por uma internação prolongada, com média entre 14 e 21 dias. E são pacientes de manejo muito difícil, em que normalmente se leva anos para que a gente consiga formar profissionais capacitados para fazer um cuidado de alto desempenho, capaz de modificar realmente o desfecho clínico desses pacientes, né? Espaço, logística e até as funções precisaram de adequações em vista da quantidade de profissionais afastados neste período. Mas isso não impediu que os heróis do HC continuassem os seus trabalhos. As pessoas se cuidarem, redobrarem as atenções diante as medidas de higienização, de cuidado, de distanciamento. Pois nós continuamos do nosso lado aqui, do nosso trabalho árduo, mantendo a nossa profissionalidade, mantendo todo o nosso empenho, porém precisamos dessa colaboração também da comunidade. Todo mundo teve que reestruturar muito da sua própria vida para se dedicar muito mais ao trabalho nesses últimos meses. É com essa dedicação e responsabilidade que toda a equipe do HC trabalha há anos em prol da saúde e assistência de qualidade, ao mesmo tempo que forma profissionais.
Eu acho que o ambiente hospitalar nos proporciona inúmeras oportunidades de evolução, de desenvolvimento, no sentido de nos tornarmos mais humanos. Num ambiente de muita dor, é muito difícil que as pessoas sobrevivam, elas fechadinhas na sua própria área. Então a experiência da interdisciplinaridade é muito importante. Eu, como assistente social, várias vezes chorei junto com a enfermagem, com os médicos, quando nós perdíamos algum paciente. E esse apoio existente entre nós era muito importante, porque era isso que fazia a gente aguentar, no outro dia vir do mesmo jeito enfrentar as mesmas lutas, esse apoio que cada um dava ao outro. Tenho muito respeito pelo trabalho do Hospital de Clínicas. Eu contribuí para esse hospital ser hoje o que ele é, mas isso aí é o resultado do trabalho de milhares de pessoas que se empenharam muito para que esse hospital fosse o que ele é hoje. Um hospital de alta complexidade e com uma atenção bastante humanizada. Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.